assim, meu amigo Espírito Santo. Aleluia. Para a igreja. É uma honra para mim, uma honra imerecida, uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Nós, em fevereiro de 2013, nós entregamos a filial que dirigíamos em Jardim Paraíso, chamada Vila Michel. Estávamos com problemas de saúde sérios, precisando de tratamento, de acompanhamento. Até dirigir estava ficando difícil. E então nós solicitamos, na época, a nossa substituição depois de 20 anos, no exercício da mesma filial. E solicitamos também a nossa carta de mudança. Passamos de 2013 até agora, 2015, no Campo de Madureira. Demos uma caminhadinha. Quando você sai de um campo que você tem 31 anos nele, é como se você saísse do planeta. E às vezes as pessoas julgam pessoas que têm dificuldade de ficar em igreja. Às vezes o problema está na pessoa mesmo. Mas às vezes não. Às vezes não é um problema. Às vezes é a dificuldade mesmo. Se adaptar, embora o ser humano seja extremamente adaptável, se adaptar na questão espiritual, na questão de liturgia de culto, na questão eclesiástica, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você deixa um campo, e você deixa ele, e você deixa a porta aberta, porque você está pedindo para sair, você está entregando a filial que você dirige, está solicitando a sua carta. Não havia nenhuma pressão da presidência, nem da vice-presidência. Muito amado por um grande número de membros, nem Jesus conseguiu agradar a todos. E às vezes a sua postura não tem jeito. Somos responsáveis por nossas escolhas, irmãos. E quando fazemos as nossas escolhas, pode ter certeza que estamos excluindo outras. E nós não podemos ficar em cima do muro, porque Deus deu essa lição para nós através de Tobias. Então, se você tem uma postura, eu tenho uma postura. Os 2 anos se passaram, nós estamos, nem sei se foi 2 anos, né? Foi 2 anos. Vamos arredondar para 2 anos aí. E estamos dirigindo, estamos na Assembleia de Deus do bairro Amazonas, em Campo Grande, estamos dirigindo uma congregação, estamos muito bem. Dentro do ponto de vista aparente, para o campo, para a nossa direção, a nossa liderança, os nossos colegas de ministério, mas assim, interiormente, às vezes você não se sente realizado. É incrível isso, mas às vezes você vive para fazer as pessoas felizes, mas você fica um vazio. E sabe qual é o único meio, a única forma de você preencher esse vazio? Voltando. Fazendo a caminhada de volta, aonde você deixou aquele valor. Isso que eu estou falando, não estou dizendo respeito só a essa questão de estar passando. Eu estou falando para você, a sua vida. Também. Às vezes seguimos a vida e parece que as coisas estão bem, aparentemente, para todas as pessoas. Nós estamos felizes, socialmente estamos bem, mas no seu interior é possível que haja algo que você perceba que não é mais a mesma coisa, tenha se perdido. E você, para poder resgatar esse valor, vai ter que fazer um caminho de volta. Buscar de volta aquilo que você deixou para trás. Quantos podem dizer glória a Deus? Tem que voltar. E nesses 2 anos que nós tivemos, então, no Campo de Madureira, nós realmente trabalhamos, servimos, fomos felizes até certo ponto, mas ficou mesmo uma necessidade, ficou uma carência. A minha esposa, de vez em quando, tocava no assunto, e eu falava assim, olha só, eu
Eu não saí por revelação, não. Eu saí porque eu estava deixando a filial e para vir de onde nós moramos aqui, eu contei a quilometragem, eu já sabia. Mas eu contei de novo. Eu preciso me tratar, gente. Eu fiz a contagem quilométrica de novo de lá para cá. Falei, é isso mesmo. Pô, até parece que aumentou, a distância diminuiu. Falei, meu Deus, nada mudou. E vou ser sincero para os irmãos, hein? Tinha hora que eu largava o volante do carro, é brincadeira. O carro parece que já sabia o caminho sozinho. Falei, meu Deus, o que é isso? Esse carro sabe o caminho. E a minha esposa, você não vai errar o caminho? Eu falei assim, é difícil você esquecer um caminho que você fez 31 anos ele. É muito difícil você esquecer. Isso entra na sua memória implícita e você vem no automático mesmo, não tem jeito. Então estou feliz, estamos ainda na congregação, dirigindo a congregação. A presidência está feliz, mas irmãos, se você não estiver feliz, não funciona. A coisa não acontece. Por isso que David Yong-Soo, que chamava Po Yong-Soo, ele revolucionou o conceito de valorização na questão da igreja. Porque o que nós entendíamos, eu vim de uma época que em primeiro lugar na nossa vida era Deus, em segundo lugar a igreja. Sofra até a minha família, mas a obra de Deus jamais. Mas ele veio e escreveu aquele livro antigo, hoje é um best-seller, A Quarta Dimensão. E naquele livro ele escreveu dizendo que em primeiro lugar Deus falou com ele. Deus disse para ele que em primeiro lugar na vida dele viria realmente Deus. Sabe por quê? Porque sem Deus, senhores, nós não iremos a lugar algum. Tiago escreveu na sua epístola à igreja em Jerusalém que ao invés de ficarmos nos orgulhando de que podemos fazer isso ou aquilo amanhã ou depois da manhã, deveríamos dizer amanhã, se Deus quiser. Inclusive as pessoas usam aí fora, e quantos de nós não sabemos que na verdade o que as pessoas estão citando aí fora é um texto bíblico que está na sua Bíblia, na Epístola de Tiago. Ali entre o primeiro capítulo e o segundo, vai indo lá que você vai achar. Então está lá bem claro, Tiago reprovando aqueles que usam esse tipo de expressão. Durante anos, inclusive, houve um modismo na igreja. E o modismo era esse, você dizia assim, vamos a tal lugar, e a pessoa dizia assim, se Deus quiser. E as pessoas viravam e diziam para você, se Deus quiser, não. Deus quer. Mas a Bíblia não diz Deus quer. A Bíblia diz se Deus quiser. Sabe de que eu chamo isso? Eu chamo isso de verdade absoluta. Não dá para você relativizar. Teologia contemporânea. A minha dor da pesquisa. Meu pai, eu queria que o pastor Emanuel me desse uma tocha olímpica para dar aula. E ele falava, você vai dar teologia contemporânea. Eu falava, tá bom, não tem nada não. Vou dar um jeito de riscar um fósforo naquela sala. Só o Rodrigo pode dizer, né? Se às vezes riscava ou não. Isso era problemático, irmãos, não é brincadeira não. Não existia aula que fosse rotina ou marasmo com o Rodrigo. Não tinha, não. E tem mais uma, ele me fazia estudar a semana inteira. Eu falei, Senhor, obrigado pela vida desse garoto, meu pai. Eu já ficava estudando tudo, até o que não precisava, eu ficava tentando antecipar o que ele ia perguntar. Falei, o que vai ser essa semana, meu Deus? Saudade, sabia? Saudade de você, saudade dos seus problemas, Jurade. Graças a Deus que eles acabaram se tornando solução, que eu entendo que é da divergência que se chega com o consenso realmente. Amados irmãos, direto a palavra aqui, nós vamos trazer uma palavra breve para os irmãos. A nossa vinda aqui nos deixou muito emocionado. Estar aqui hoje para nós é uma emoção muito grande. Eu estou me sentindo como se nunca tivesse saído. É uma sensação nova para mim, porque quando cheguei na portaria, os obreiros já foram me recebendo com alegria, com satisfação.
Na subida já fui encontrando irmãos que foram falando comigo. Vi o pastor Emanuel já me procurando e me observando daqui do púlpito e eu me abaixando lá, porque eu estava querendo respirar primeiro da escada, porque Deus tem abençoado aqui nossa igreja matriz ao longo dos anos, ar-condicionado. Cheguei e vi essas cadeiras novas, eu fui puxar a cadeira ali, aí estou puxando, o irmão falou assim: meu irmão, ela não vai. Falei: não vai não? Ele falou: não vai não, meu irmão. Falei: bonita. Falei: bonita a cadeira. Então, assim, me desculpa, eu devia estar pregando, mas é que eu estou muito mexido mesmo, por dentro, me sentindo como se eu não tivesse saído daqui. É uma coisa que não dá para você explicar realmente. E nem vem com esse papo de, é psicólogo, entendeu? Eu sou psicólogo lá no consultório. Aqui eu sou uma ovelha, igual a você. Aqui eu sou hoje um porta-voz da palavra de Deus e peço que Deus tenha misericórdia da minha vida e eu possa ter inspiração para transmitir rapidamente para você uma revelação da palavra de Deus contida no texto lido aqui de Marcos capítulo 10. E o texto lido nessa noite, direto ao assunto, o texto lido nessa noite é sobre o cego chamado Bartimeu. E é um texto muito pregado, a maioria de nós já ouviu essa pregações em cima desse texto N vezes, talvez não possamos mais contar, mas a palavra de Deus, ela sim, ela se renova a cada manhã. Eu, em uma ocasião, para poder provar a mim mesmo que a Bíblia Sagrada era a palavra de Deus que se renovava a cada manhã, que era sempre nova. A gente fala se renova, mas ela é sempre nova. Ela se renova na minha vida, mas ela em si, ela é sempre nova. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, senhores. Ela penetra até a divisão da alma, entre juntas e medulas. Ela consegue responder a todas as perguntas do Rodrigo. Meu Deus! Isso é a palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela realmente é a revelação de Deus. É uma autoridade em conduta, disciplina, exercício de fé. Não há como mudar as verdades sagradas. E eu preguei em torno de 30 e poucas vezes sobre a mulher do fluxo de sangue. E todas as vezes que eu pregava sobre a mulher do fluxo de sangue, eu anotava o que seria pregado, e quando chegava em casa, eu anotava as centelhas do Espírito que fluem no exercício da revelação da palavra, para poder conferir com as mensagens anteriores que eu havia anotado. Irmãos, eu comprei um caderno, uma espiral de 200 páginas, para poder ficar escrevendo. Lá para 30 e poucas vezes, eu parei, porque todas as vezes que eu pregava, a mensagem que fluía, ela fluía por um outro ângulo, ela era sempre uma coisa nova. É aquela história do poeta que foi recitar o Salmo 23, ele era formado em artes dramática e ele foi naquele concurso de interpretações sobre o Salmo 23, ele pensou: isso é barbada, eu vou ganhar. E havia um velho pastor, que esse velho pastor estava lá para concorrer com ele, com o mesmo salmo. E então, ele olhou assim, passou pelo pastor idoso assim, com um ar assim de subestimar, deu aquela subestimada assim, e foi lá e fez a sua declamação, e as pessoas começaram a se emocionar, se empolgaram, e as pessoas no final da sua interpretação, as pessoas aplaudiram aquele jovem. E quando aplaudiram, ele passou pelo pastor assim, com aquele olhar assim, desdenhando, dizendo: está no papo. E aí logo depois, talvez propositalmente naquela ordem, foi chamado o velho pastor. Lá vem aquele senhor idoso. E aquele senhor idoso começou a declamar o Salmo 23, e as pessoas começaram a se emocionar. Ele foi declamando, e as pessoas começaram a ter seus olhos marejados de lágrimas. Depois elas começaram a chorar, e quando ele encerrou a sua declamação, elas estavam de pé, chorando e aplaudindo aquele velho pastor. E quando ele passou por aquele jovem dramaturgo, ele virou-se e falou assim: qual é o seu segredo? Ele falou assim: na verdade não é um segredo. A diferença entre mim e você é que você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor desse salmo.
É a palavra de Deus. E aqui nós nos deparamos aqui com o cego Bartimeu. E eu quero chamar a sua atenção para o lugar em que ele estava. Ele estava em Jericó. Jesus está indo em direção a Jericó. Aquele cego, ele teria uma oportunidade. E o que eu quero deixar para os irmãos que já devem saber, mas aqueles que não sabem, tomem conhecimento. Aquele dia foi o último dia em que Jesus esteve naquela cidade. Aquela tarde ou aquela manhã, a Bíblia não diz se foi manhã ou tarde, mas aquela foi a última oportunidade daquele homem, daquele cego, que ele aparentemente era cego. Mas é preciso deixar claro para os irmãos que nós temos 5 sentidos. E esses 5 sentidos, quando um deles, de repente, perde a funcionalidade, olha que bonitinho. Quando ele perde a funcionalidade, os outros 4 aumentam a sua capacidade. A Bíblia não diz a partir exatamente quando aquele cego perdeu a sua visão, mas uma coisa é certa, ele era um bom ouvinte, porque ele sabia que uma das coisas que identificaria o Messias era o fato dele ser da descendência de Davi. Mateus, quando escreve, ele escreve na sua genealogia que Jesus é o descendente da linhagem de Davi. E aquele cego, quando ele chama Jesus, ele chama Jesus, filho de Davi. Ele está aparentemente cego para aqueles que realmente olham apenas o plano físico. A verdadeira cegueira, os senhores já sabem que não é apenas aquela física, mas a mais intensa é a que eu vou chamar aqui hoje de invisibilidade social. Eu sei que os senhores imaginar que é aquela da pessoa que vê, mas não quer ver. Mas eu vou falar da invisibilidade social. Jesus, quando ele chega naquela cidade, aquele cego sabe aproveitar a oportunidade, porque é a última vez que Jesus está entrando na cidade de Jericó, ele grita, Jesus, filho de Davi. Então, em segundo lugar, ele mostra que ele tinha qualidade de conhecimento e conhecimento da Bíblia daqueles dias, que era o Velho Testamento. Ele tinha certeza absoluta de tudo que ele tinha ouvido. E sobre a descendência daquele homem, não havia dúvida para aquele homem. Jesus era o Messias. Ele era realmente o filho de Davi. Ele era da descendência de Davi. E é por isso que você vê ele dizendo, Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo assim, Jesus, eu te reconheço. Tu és o Messias, tu és a descendência de Davi. Tu és a minha resposta, eu quero ver. É isso que ele, na verdade, eu entendo o que ele queria dizer. Estou sendo bem claro, eu entendo. Não vou ficar aqui inventando historinha, não. Eu entendo que ele queria deixar claro isso. E queria deixar claro não para aquelas pessoas. Porque naquele momento, era entre aquele cego e Jesus. Existem momentos na nossa vida, senhores, que é entre você e Deus. Não adianta você intermediar. Pedro e João estavam à porta do templo. E o cego, o coxo estendeu as mãos e pediu esmola. E Pedro disse, olha para nós. Naquele momento, ele usou a primeira pessoa do plural. Mas quando ele mandou aquele homem se levantar, ele não quis ir na carona de João. Ele disse, eu não tenho ouro. Ele tirou agora o plural e colocou a primeira pessoa do singular. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa e eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então há um momento na nossa vida que a questão vai ser entre você e Deus. Você não poderá andar com as pernas do seu irmão. Você não poderá andar com a fé do seu irmão. Você não poderá viver das orações do seu próximo. Você terá que viver da sua fé, terá que viver da sua experiência. Você vai ter que viver do seu momento com Deus. Terça-feira é culto de Santa Ceia. É Santa Ceia, terça-feira. Quantos podem dizer amém? Ora, vai ser uma cerimônia que vai vir aqui centenas de pessoas. Mas pode acreditar, quando aquele pão for colocado diante de você, quando aquele cálice for colocado diante de você, esquece. Esquece todo mundo. Não é mais congregacional. Agora é entre você e Jesus. E ele vai estar assim, ó.
Ele vai estar assim, ó, em pé, na frente, na sua frente, assim, ó. Enquanto você toca num pão que representa o corpo dele, ele vai estar sondando o que está se passando na sua cabeça, o que está se passando no seu pensamento. Ele vai estar avaliando você, ele vai estar esperando que você dê a ele o melhor que você tem de você, de adoração, de amor. Não se engane, Senhor, Jesus é onipresente e ele vai estar presente diante de cada um de nós, neste momento, nesse ato, do pão representando o corpo, do cálice representando o sangue. Ah, meu irmão, minha irmã. É entre você e ele. E ele vai estar aqui, vai estar à sua frente, vai estar... Eu estou colocando à sua frente de forma metafórica, só para você ter uma ideia. Porque, na verdade, todos os senhores têm Jesus na alma. Então, aquele cego não foi visto por ninguém daquela multidão, nem os discípulos de Jesus. Sabiam que Jesus fazia milagre, já tinham visto Jesus curar cego, já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. Mas eles sofriam de uma cegueira, invisibilidade social. Cego não significava nada para eles. Já passou pelo funcionário da Conlurb e nem olhou para o rosto dele? Já pagou a sua passagem e nem prestou atenção no rosto do motorista? Já passou pelas pessoas que são usuárias e você nem se deu conta ou nem viu um ser humano diante de você ou passando próximo de você? Você dá bom dia para o porteiro da empresa que você trabalha e olha para ele? Você fala com as pessoas que são prestadores de serviços nas cooperativas no trabalho de limpeza e higiene, de prédios e empresas? Você fala, você consegue olhar e ver aquelas pessoas? Você consegue ver além do uniforme? Se você não consegue, que Deus possa salvar você dessa cegueira. Possa salvar você dessa invisibilidade social. Meu Deus, nossa sociedade está contagiada por essa doença e as pessoas só veem aquilo que lhe interessa. Nós só vemos as pessoas que podem nos dar algum ganho secundário. Só prestamos, quando falo vemos, prestamos atenção naquela pessoa que realmente pode te oferecer alguma coisa, que pode te dar alguma coisa. Aquela pessoa que lá na frente, de repente, você pode precisar, ou de repente ela vai precisar de você e você vai ter um ganho em relação a isso. Mas a grande realidade, senhores, é que nós precisamos ter a visão de Jesus. Jesus, uma ocasião, ele curou um cego e foi um outro. E quando ele curou aquele cego, ele mandou aquele cego se lavar num tanque, depois de untar saliva com um lodo ali, e mandou ele se lavar. Ele voltou, e quando ele voltou, ele disse assim: e agora, você está vendo? E aquele cego disse assim: eu estou vendo, Senhor, mas eu vejo os homens como árvores. Então Jesus podia dizer assim: bom, ótimo, você pelo menos está vendo agora. Mas sabe o que aconteceu? Jesus untou e mandou de novo: agora vai lá e se lava de novo. Ele se lavou, e quando ele voltou, Jesus perguntou àquele cego: e agora como você vê? Ele dizia assim: agora eu vejo os homens como homens. Deus quer que você veja as pessoas como pessoas. Deus quer que você veja as pessoas de uma forma mais humanizada. Deus quer que nós vejamos os nossos seres humanos, o nosso próximo ou o nosso distante, mas vejamos com mais humanização, senhores. A ideia é: abramos os nossos olhos espirituais e percebamos realmente que atrás daqueles uniformes, atrás dos estereótipos, através das pessoas, o motorista de van, o motorista de Kombi, meu Deus, essas pessoas que às vezes até são desorientadas aparentemente, atrás deles tem uma alma. Não podemos vê-los como árvores, temos que vê-los como almas, senhores. Relógio pode ser amigo do pastor Emanuel, mas não é meu. Esse relógio não é meu amigo, pelo amor de Deus. Depois corta isso for gravar essa pregação, irmão Antônio. Para fechar a nossa palavra, irmãos, nessa noite, sobre essa questão aqui,
Mas Jesus não. Jesus tinha visibilidade, ele tinha visibilidade social. A visão de Jesus ia além daquilo que a pessoa tinha para oferecer. Aliás, Jesus não veio para receber, ele veio para dar. Então Jesus ouviu, ele ouviu o grito daquele cego. Jesus, filho de Davi. E aquele grupo, aquela sociedade, vocês já sabem que é a sociedade egoísta. É a sociedade, a mesma sociedade de João capítulo 5, daquele coxo que se arrasta na água lá, naquele mito. Porque, na verdade, o único anjo que tem poder de curar é o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Só Jesus tem poder de curar, senhores. Só Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só Ele assumiu as nossas maldições, os nossos pecados. Só Ele arrastou para si o castigo que nos trouxe a paz. Só Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Mas ninguém, senhores. Aquela sociedade ali daquele coxo também agia dessa forma. Ele diz mesmo, ele fala: Senhor, as pessoas veem quando o anjo agita. Era o que eles acreditavam, era o que eles queriam acreditar. E quando o anjo agita, então eu me arrasto, mas não tem quem me pegue. Egoísmo, individualidade, falta de sensibilidade, interesses pessoais na frente. E então, Jesus diz: tragam-me ele até aqui. Jesus diz isso quando o mesmo grupo que o seguia, o grupo que o acompanhava, estava relutando para que aquele homem se calasse. Mesmo grupo, já estou terminando, pastor. Mesmo grupo estava lá. Não, cala, você está atrapalhando o mestre, rapaz. É o mestre que está passando. Era como se ele dissesse assim: tá, olha, preste atenção, irmão, por favor, meu nome é Cleito, tá bom? Meu nome é Cleito, não vou ficar inventando coisa que eu estou dizendo, comparando, é como se ele, é que eu não quero citar nome aquele pregador famoso aqui que fica inventando palavras e botando na boca de Jesus. Era como se ele estivesse dizendo para eles, enquanto eles diziam: cala-te, ele é o mestre. Era como se ele estivesse dizendo: é por isso que eu estou clamando, eu estou gritando, porque eu sei quem é que está passando aí, eu sei que é o mestre. Então Jesus falou assim: tragam ele até aqui. O que eles fazem? Hipocrisia. Desculpem, não desiste de me receber não, tá, pastor? Fala, a pessoa me aceitar assim mesmo. Dá um toque. Hipocrisia. Isso não é para vocês não, tá, gente? Demagogia. A mesma multidão voltou, mesmo grupo, os mesmos que mandaram calar. Se anima. Ô, rapaz, levanta. Ele está te chamando. Infelizmente, é o segundo grande problema que nós vivemos em grupos sociais. E isso acontece dentro da igreja, porque a igreja é feita de seres humanos. Ainda acontece. Quando fala igreja, é igreja no planeta. Se as lideranças estiverem sorrindo para você, todo mundo vai sorrir. Mas se as lideranças, por razões particulares, administrativas, pessoais, deixarem de sorrir para você, meu amigo, você vai perder o sorriso da multidão. Toda regra tem sua exceção. Isso acontece lá na sua empresa. O dia que você está bem com o chefe chega a estar rindo para você, todo mundo ri para você. O chefe chamou para tomar café, todo mundo quer te dar bom dia. O chefe mandou te dar chá de boldo. O boldo é uma erva amarga que dói. Ninguém mais vai querer falar com você. Infelizmente. Mas é a mesma multidão que não queria, ele não estava dando importância nenhuma àquele homem, agora volta correndo e diz: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. E quando aquele homem é trazido diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Você quer ver? Aquele homem cego diz: Senhor, eu quero ver, eu quero ver. E Jesus diz para ele: então vê. E aquele homem passa a ver, e desde então, está aí na sua Bíblia, ele passou a seguir a Jesus. Ele abriu os olhos para sempre. Ele abriu os olhos para sempre.
Porque os olhos que ele teria que ter aberto, já estavam abertos, e muito mais abertos do que daquela multidão. Ele seguiu, a Bíblia diz, ele seguia a Jesus. E esse seguir aí, que está registrado, é seguir no sentido de seguir nos passos, de seguir no modelo. Aquela multidão seguia, mas você vê várias passagens bíblicas em que é questionado o comportamento daqueles que seguiam a Jesus. É questionado em relação a quem Jesus era. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. Amanhã, segunda-feira, é a nossa chance. Quantos podem dizer amém? Amanhã nós vamos dar bom dia até o poodle do vizinho. Quando ele passar, ô, bom dia! Você vai falar com todo mundo. E isso é uma luta que nós travamos no nosso interior. Porque essas pessoas, elas já estão tão estigmatizadas, elas já são tão sofridas com a nossa indiferença social, que elas, às vezes, inicialmente não te respondem. Eu vou contar aqui em um minutinho. A minha esposa, eu falei com ela assim, olha só, tem um porteiro aí, que esse porteiro ele não fala com ninguém. No condomínio, a minha esposa falou assim, ele não fala com ninguém. Falei, eu vou fazer ele falar comigo. Ela falou para mim assim, tudo bem, se um dia ele falar com você, eu vou te dar os parabéns, porque vai ser difícil. Eu fiquei 1 ano. Aí, irmãos, eu fiquei 1 ano dando bom dia sem eco. Bom dia, seu Manel! E ele tem meu segundo nome, Manuel. Emanuel é para poucos, né? Meu é Manuel. Então, bom dia, seu Manuel. Boa tarde, seu Manuel. Eu nem falava seu Manuel, eu comecei seu Manuel, depois de um tempo eu falei, agora eu vou ficar íntimo. Eu falava, bom dia, seu Manel. Falei, vou ficar íntimo agora. Irmão, depois de 1 ano e pouco, eu passei e falei assim, bom dia, seu Manel. Ele, bom dia. A minha esposa olhou para mim assim. Hoje é o porteiro mais amigo que eu tenho. Olha, a maioria dos moradores lá do condomínio onde eu moro não gostam dele, não falam com ele. Eu disse para ela, eu soube, eu procurei saber o que acontecia, por que ele era assim. Eu soube que um filho dele havia sido assassinado em serviço. Ele era um policial e morreu em serviço. E desde esse dia ele não falava mais com as pessoas. Eu resolvi que eu conseguiria falar com ele e me aproximar dele para ajudar ele de alguma forma. Então, eu só estou trazendo essa experiência para vocês. Hoje, ele é uma outra pessoa e dezenas de moradores do condomínio falam comigo, rapaz, aquele moço mudou, o que aconteceu com ele? De vez em quando eu parava lá e conversava com ele, ele ainda tem as suas oscilações, porque ele desenvolveu um transtorno de humor. Leve. Ele desenvolveu, ainda tem um dia que você passa, melhor você não dizer que o dia está bom para ele. Só diz dia. Fala igual o mineiro, fala só dia. Tem dia, mas comigo não tem tempo ruim. É sempre um dia, boa tarde. Ele quase se joga na minha frente quando eu estou saindo com o carro para me entregar as correspondências. Eu penso, meu Deus, o homem que eu chegava para falar com ele, ele falava assim, volta 1 hora porque eu estou na hora do almoço. Isso era o máximo que ele falava. Então, que Deus possa nos abençoar e que você encare por esse prisma de poder falar com as pessoas, de ultrapassar os limites estigmáticos que as pessoas carregam nas costas, as marcas da indiferença. Os irmãos sabem qual é o oposto do amor? Eu vou perguntar a apenas uma pessoa aqui, é natural que vai ser quase a resposta da maioria. Eu vou perguntar apenas a uma pessoa aqui para poder passar o microfone ao pastor Emanuel, que estava do meu lado aqui, não aguentava mais eu conversando com o pastor Emanuel. Eu falei, irmão, se decepciona comigo não, muita saudade. Qual o oposto, para o irmão, qual é o oposto do amor? Ódio. Seria a resposta da maioria. O oposto do amor é a indiferença.
E se você ama o seu próximo, fale com ele amanhã. Dê bom dia, dê boa tarde. E eu tenho certeza que daí poderá surgir uma aproximação, você ganhá-lo para Jesus. Abra os seus olhos sociais. Livre-se dessa invisibilidade social. Não faça parte da maioria, porque nem sempre a maioria tem razão. Que Deus abençoe os irmãos.